Se você acha que gestão de risco é somente colocar o seu stop loss e o seu alvo no momento em que você está operando dentro do mercado financeiro, você está se sabotando e provavelmente não está utilizando a gestão de risco de forma eficiente para te ajudar no seu plano dentro do mercado financeiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é André, sou só mais um trader por aí. E hoje, pessoal, vou trazer aqui um conteúdo bem bacana para vocês. Vamos falar sobre gestão de risco. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você deve encarar a gestão de risco para quem aí é trader iniciante ou já tem algum tempo de mercado, mas não consegue uma consistência. Talvez esse vídeo vá fazer a diferença para você no seu dia a dia, no seu operacional, beleza? Sem muita enrolação, pessoal, vamos começar a falar desse tema que é muito importante para quem é trader e precisa entender de uma vez por todas o que é gestão de risco, beleza? A gestão de risco, a gente precisa, antes de a gente começar com alguma coisa um pouco mais técnica voltada para o mercado financeiro, a gente precisa entender que a gestão de risco ela é utilizada em muitas outras áreas, não somente no mercado financeiro, não somente traders utilizam a gestão de risco. A gestão de risco ela é muito utilizada em outras áreas também, como na área da saúde, na área da construção, na própria área financeira, em outros setores. A gestão de risco ela é uma estratégia que ela vem para ajudar e auxiliar a redução do impacto dos riscos que alguma coisa pode causar para aquela atividade que você está desempenhando. Então, vamos lá, para a gente poder entender um pouquinho melhor, a minha profissão é dentro da área da TI. Então, a gente usa muito a gestão de risco no desenvolvimento de software para fazer a gestão de projetos. E nisso, o que a gestão de risco nos ajuda? Ela ajuda a avaliar alguns fatores que podem impactar direta ou indiretamente e afetar o desenvolvimento e o andamento do projeto do software. Então, a gestão de risco ela vem para ajudar a fazer essa análise, a identificar esses riscos e a ajudar a reduzir o impacto desses riscos ou até eliminar esses riscos do projeto dentro da área da TI, aqui comentando, né? Mas, se tratando, para quem é trader, né, se tratando dentro do mercado financeiro, se você é um trader e usa isso dentro das suas operações, a gestão de risco dentro do mercado financeiro, ela serve única e exclusivamente para fazer a proteção do seu capital, ou seja, para te ajudar a reduzir os riscos que o seu capital corre dentro do mercado financeiro. Então, entendendo isso, a gente sabe que a gestão de risco ela é uma estratégia muito mais ampla do que simplesmente você definir ali o seu stop loss e o seu alvo e achar que está fazendo uma gestão de risco. Para você fazer uma gestão de risco eficiente e eficaz, que realmente vai te ajudar, você precisa entender o quanto de risco o seu capital está correndo e se a sua estratégia está adaptada para te ajudar a reduzir esses riscos e aumentar a sua longevidade dentro do mercado financeiro, especificamente falando do day trade, que é um mercado mais volátil, né? Você opera mais alavancado, né? Seja mercado de cripto, forex ou, né, para quem faz aí opera no mercado brasileiro, você precisa entender que a gestão de risco ela serve para te ajudar a sobreviver dentro do mercado. Mas como eu comentei, não é simplesmente definir o stop loss e o seu alvo e achar que está tudo certo. Você precisa entender alguns fatores, e fatores também que são externos, e o quanto esses fatores podem te prejudicar. Vou dar um exemplo de um fator externo. Se você é um trader que não vive do mercado e tem uma outra atividade, talvez essa outra atividade em algum momento possa impactar a sua estratégia dentro do mercado financeiro. Por exemplo, se você não tem um horário definido para operar e você opera quando dá ali que sobra um tempo, talvez esse tempo não seja o melhor tempo para operar dentro do mercado. Então você precisa começar a identificar esses pontos e mapear isso para te ajudar a eliminar
ou reduzir os riscos que isso causa ao seu capital. Então vamos lá. Para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do computador e vou mostrar como que a gente vai montar uma gestão de risco com uma banca com capital inicial de R$1.000, tá? E a gente vai entender os impactos que esse capital pode sofrer caso a gente configure a nossa gestão de risco de forma, digamos assim, de forma audaciosa. Beleza? Vamos lá, sem muita enrolação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês darem uma olhada aqui também na minha tela. Beleza? Compartilhar desse lado aqui, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Beleza, bora lá. Então aqui a gente está na plataforma já, tá? Na TraderUps Pro, que é a plataforma que eu uso para fazer minha gestão de trader. E olha só, a gente está aqui no menu de gerenciamento de risco, tá? Esse menu aqui. A gente está na aba configuração básica, beleza? O que a gente tem aqui nessa aba de começo? É só aqui para colocar o nome do gerenciamento, né? Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Vamos colocar aqui gestão André, só mais um trader, que é o nome aqui do canal, só para a gente fazer esse exemplo, tá? A gente vai selecionar aqui um plano de trade. Vamos pegar esse plano 1000, que foi um plano que a gente criou aqui para fazer esse exemplo, tá? Esse plano tem um capital disponível de R$1.000, beleza? Dentro dele. E aqui a gente coloca uma descrição simples, pode ser qualquer coisa que você queira colocar aqui de informações, tá bom? Vamos colocar aqui só plano para amostra de gestão. Beleza? A próxima aba, a gente tem a gestão de risco. E aqui a coisa já começa a ficar mais séria, beleza? Aqui o primeiro campo ele está perguntando para a gente assim, ó, percentual de risco por trade. Quantos % do seu capital você quer colocar em risco por cada trade que você executar dentro do mercado? Então você vai colocar aqui o que você achar que é válido para a sua estratégia, para o seu operacional dentro do mercado financeiro, tá? Para esse exemplo aqui, vamos colocar uma porcentagem de 5%, tá? Para a gente fazer aqui as simulações. Então, por cada trade, a gente vai arriscar 5% do nosso capital, tá? Que inclusive ele fala aqui para a gente, ó, o valor de risco por trade é R$50. E a gente vai fazer 2 trades por dia, beleza? Vamos fazer 2 trades por dia. A nossa relação risco-retorno, ela vai ser uma relação risco-retorno de 2 para 1. Não que ela vai ser. Nós vamos buscar uma relação risco-retorno de 2 para 1. O que é isso, né? Para quem não conhece o que é relação risco-retorno, se você é trader, provavelmente você já conhece. A relação risco-retorno você ganhar, basicamente é uma métrica que mede lá, né, a distância do seu stop para o seu alvo, do seu preço de entrada. Então, basicamente você busca ganhar 2 vezes mais do que perde, tá? Por isso que ela é retorno 2 e risco 1 aqui. Então, a gente busca ganhar 2 vezes mais do que quando a gente perde, beleza? Seguimos aqui, temos metas e limites, tá? A próxima aba. E aqui o cálculo já é feito automaticamente pela plataforma. Então ele calculou para a gente que a nossa meta de lucro diário vai ser de R$200. Beleza. O nosso lucro por trade em cada operação, a gente busca R$100 de lucro. O nosso stop loss diário, o máximo, que se a gente alcançar, a gente para de operar, R$100. Ou seja, atingimos um stop de R$100, a gente para de operar. E o stop por trade de R$50. Então a gente configurou 2 trades por dia, um capital de R$1.000, com uma meta de lucro diário de R$200. Se alcançar esse lucro, você para. Um stop diário de R$100 máximo. Se alcançar esse stop, você para de operar. Fecha o sistema que você usa para operar e volta para o mercado só no outro dia. Lucro por trade 100, stop por trade 50, beleza? Ele dá um resumo aqui para vocês darem uma conferida e seguimos para a aba Segurança do Capital, que é aqui que a gente começa a tirar alguns insights bem legais, tá? Vamos lá. Olha só que legal aqui, ó. Calculadora de segurança do capital. Ele está falando para a gente aqui, ó,
nesse primeiro card aqui, que vocês estão vendo, deixa eu reduzir um pouquinho aqui a minha tela, para vocês verem mais as configurações do que a minha cara. Beleza, vamos lá. Que o nosso número máximo de stops, que o nosso capital, que a nossa configuração suporta, né, com esse capital de R$1.000, a gente suporta no máximo 20 stops consecutivos, ou seja, com R$1.000, arriscando 5% por trade, nós conseguimos manter somente 20 stops consecutivos para quebrar a conta. Então, se a gente alcançar esses 20 stops, a gente quebra a conta. Detalhe, é muito difícil se você já tem uma estratégia montada, um setup, já tem alguma experiência no mercado, que você tome 20 stops consecutivos. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil que aconteça, beleza? Então ele dá mais alguns insights aqui, né? Após alguns números de perdas aqui, ele te mostra o quanto você perde com esse capital. E olha que interessante aqui, ó, a gente tem um capital de R$1.000, né? Se a gente levar 10 stops consecutivos, a gente já perde metade, 50% do capital que a gente colocou à disposição aí para realizar as operações. Então, assim, já se percebe-se que é uma estratégia um pouco arriscada, né? Então, isso precisa combinar muito com o seu perfil de trade também, tá? Com o seu perfil de trader, né? Na verdade. Então, se você é um trader e não conhece qual é o seu perfil, você precisa conhecer qual é o seu perfil de trader. Você corre mais riscos, você gosta de ser mais cauteloso. Como que é o seu perfil de trader? Qual é o seu perfil de trader? Como que você se conhece? Como que você conhece o seu perfil de trader, né? Então, você precisa identificar isso de alguma forma, beleza? Vamos lá. O card aqui, ao lado desse que a gente estava, é a distribuição de risco, tá? Então aqui ele mostra o nosso capital e que o nosso risco diário máximo é de R$100 por dia, tá? Esse cara aqui, ó, risco diário máximo. A porcentagem do capital de risco por trade é 5%, que a gente configurou na outra tela, e a porcentagem do capital por dia é 10%. Então, como a gente vai executar 2 trades por dia, a gente está colocando 10% do nosso capital em jogo para realizar, para buscar aí os nossos objetivos, beleza? A nossa proporção de capital em segurança versus o risco, então 90% do nosso capital ele fica seguro e 10% ele vai para o risco, beleza? E é uma proporção aceitável, olha só, que ele fala pra gente isso, proporção aceitável. Porém, olha só, considere ajustar para maior segurança em mercados voláteis. Mercados voláteis, vamos lá. Mini índice, mini dólar, cripto, principalmente Bitcoin. Enfim, mercados que são mais voláteis, têm mais volatilidade durante o dia, né? Você precisa considerar revisar essa estratégia. A gente já tinha percebido isso, né, aqui no outro card, vendo ali os 10 stops consecutivos, né, que já é 50% do capital. Beleza? Então, assim, já dá para perceber que com R$1.000, 5% já é meio puxado e a gente corre sérios riscos de perder o capital caso aconteça algum problema, tá? Vamos seguir aqui, depois a gente comenta mais algumas coisas, beleza? Então aqui mais para baixo a gente tem algumas dicas que a plataforma traz pra gente, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho mais minha tela aqui que está na frente de vocês aí. Aqui. Beleza? E a gente tem aqui a calculadora de recuperação. Aqui ele informa só quanto que você vai precisar, né? A porcentagem que você vai precisar buscar caso você caso você perca, né, 10% aqui do capital. Você precisa de 11,1%. Aqui ele vai te dando algumas métricas legais para acompanhar também como que está a segurança do seu capital e o que você vai precisar fazer, no caso aqui, né, para recuperar. E ele te dá uma projeção de resultados aqui, ó. Então, olha só que legal aqui, ó. Com a sua relação risco-retorno atual de 2 para 1, você precisa de uma taxa de acerto mínima de 33% para ser lucrativo ao longo prazo. Então, caso a gente tivesse configurado uma relação risco-retorno diferente, essa porcentagem seria diferente. Por exemplo, 1 para 1, ou 1,5 para 1, ou 1 ponto alguma coisa para 1, ou né, algo perto disso, essa porcentagem aqui seria diferente. Então, talvez não seria 33%, né? Talvez você precisaria de mais porcentagem de acerto, caso a sua relação risco-retorno fosse menor que 2 para 1,
para poder ser lucrativo dentro do mercado, tá? Então, com 40% você já é lucrativo, com 50% você já é lucrativo e com 60% você já é lucrativo, obviamente, beleza? E ele dá uma expectativa de resultados após 100 trades, tá? Baseado em uma taxa de acerto de 50% com os parâmetros atuais que a gente configurou, que a gente vai ter um retorno aí de R$ 2.500. Projeção de resultados, pessoal. Não é que vai acontecer isso, porque como eu falei, a gestão de risco, ela tenta nos dar informações para reduzir os impactos do que acontece com o nosso capital. Porém, cabe a nós identificarmos e monitorarmos os eventos exteriores e interiores que acontecem, porque muito do mercado financeiro, muito do trade ali, do day trade, quando você está operando, ele é psicológico, ele é um jogo mental, você precisa entender isso também, tá? Então pode ser que você faça a melhor configuração de gestão de risco aqui, mas por algum motivo você não está bem naquele dia, não identificou algum gatilho em você que não estava legal, foi para o mercado, começou a operar, tomou um stop grande, perdeu o controle, aí você já foge da gestão, esquece tudo que você planejou e quando vê você já deixou seu capital ir embora aí porque você teve um dia de fúria, um dia de descontrole e não fez a gestão de risco de forma eficiente. Entenda que a gestão de risco, ela precisa identificar também os fatores em você, tá? Em você mesmo. Então, como que você faz isso? A gestão de risco, ela precisa ter detalhes ali, por exemplo, das suas emoções, dos seus sentimentos. Como que você se sente geralmente quando você opera? Ah, mas eu não. André, como que eu faço para fazer esse controle, essa gestão? Ou você mantém firme o seu diário de trade bem ativo e bem descrito, né? Se você faz lá o diário de trader lá, né? Você precisa ter isso, essa descrição bem feita e você precisa informar isso no seu diário para que você consiga ler aquilo ali e entender essa situação. Aqui na Trader Ops Pro a gente tem acompanhamento de emoções também, de humor, né? Você vai informando conforme você estava se sentindo e isso te ajuda também a fazer uma estratégia um pouco mais elaborada e eficiente, com menos, digamos, menos custosa não de valores, mas custosa de ferramenta. A ferramenta já faz bastante coisa por você, beleza? E você consegue identificar alguns gatilhos com isso também. Então, assim, é legal entender até aqui, né, pessoal chegando até aqui, que a gestão de risco, ela não é somente lá o seu alvo em tanto, o seu stop em tanto. Ela é muito mais que isso. Ela é você identificar o que pode te causar prejuízo dentro do mercado, seja emoção, seja uma estratégia ruim, seja a própria configuração do gerenciamento de risco fora do padrão, né, por exemplo, com capital de R$ 1.000, a gente identificou que com 5% já não dá. É muito arriscado. Se você é iniciante ou ainda não tem uma consistência do mercado financeiro, você vai quebrar. Então, precisa ser ajustado. Então, são detalhes que te mantêm dentro do mercado por mais tempo que muitas vezes você deixa passar. Porque hoje em dia, quando se fala de gestão, se fala de uma forma muito ampla, né? Muito ampla que eu digo assim, deixam-se escapar muitos detalhes, né, da gestão de risco. Então, assim, é importante você entender e saber desses detalhes para que, da forma que você faça, né, a sua estratégia, te ajude, de verdade, que ela te ajude a se manter dentro do jogo por mais tempo, dentro do mercado por mais tempo, dentro das suas operações, da sua estratégia, do seu plano, entendeu? Então, assim, a longevidade dentro do mercado, ela vem muito pela gestão de risco. Mas a gestão de risco, quem faz é você. Então, você precisa se gerenciar. Então, a gestão de risco, ela já tem que começar por você mesmo. É você identificar em você, poxa, o que é que quando acontece comigo que me tira do plano que eu tenho. É isso. Então anota isso e deixa isso visível. Ou caso você use aqui a plataforma, configure, né, ali para ficar sempre à sua vista, ou revise as suas assinaturas, os seus estudos, os seus preenchimentos de dados aqui, que isso vai te ajudar a ter uma consistência melhor dentro do mercado. Para quem é iniciante, para quem ainda não tem uma consistência, é de extremo valor isso. Então você precisa ter dados, você precisa ter informações que te ajudem a manter uma consistência, né? Então, olha só, vamos aqui finalizar a nossa configuração rapidinho e a gente continua batendo um papo.
Então a gente viu que 5% do nosso capital, ele não dá para arriscar por trade, tá? Porque o capital é muito pequeno, tá? Então a gente vamos colocar aqui, vamos colocar 2%, arriscar por trade nesse capital de R$ 1.000 aqui. Vamos ver como é que fica? Então, beleza, ele já recalculou para a gente, tá? Mantemos a nossa relação risco-retorno 2 para 1, tá? Eu acredito que é o mínimo que você precisa manter para ser lucrativo dentro do mercado, tá? A não ser que você tenha uma estratégia diferente, enfim. Para minha estratégia precisa ser 2 para 1, tá? Então ele já recalculou aqui que a nossa meta de lucro diário agora é R$ 80. Beleza. Então a gente conseguiu R$ 80 no dia, a gente para de operar. A meta de lucro por trade é R$ 40. O stop loss diário é R$ 40. Então, assim, a gente levou um stop de R$ 40, a gente para de operar, beleza? E um stop loss por trade de R$ 20. Então, se a gente vai fazer duas operações, né? Ele divide isso por 2, obviamente. Então, a meta de lucro por trade é 40 e o stop por trade é 20, beleza? Ele dá um resumo aqui. Detalhe, pessoal, vale lembrar aqui que se você vai operar mini índice, por exemplo, você consegue até operar com uma configuração dessa aqui. Porque o capital é pequeno também, né? Você não consegue operar muitos outros ativos com um capital assim tão pequeno, tá? Então, para o mini índice eu acho que é ok. Já se você vai operar mini dólar, eu acho que vai ficar muito apertado, tá? Porque o dólar ele anda, os ticks dele ali, né, é diferente do mini índice. O mini índice te dá um pouco mais de espaço para isso, apesar de ter uma volatilidade um pouco mais diferente do dólar e ser um pouco maior, eu acredito, né? Mas ainda assim te dá um poder de stop e alvo bem tranquilos ali, dá para adaptar, beleza? Se você vai operar outros ativos, eu considero, né, deixo aqui a dica para você avaliar isso de outra forma também, estudar bem o ativo, né, verificar ali no gráfico como é que essas oscilações acontecem. Enfim, você precisa dar uma identificada aí se isso vai se adaptar, beleza? Então vamos ver como é que ficou a nossa aba de segurança agora. Olha só como é que mudou aqui, pessoal, já. Então agora, para a gente quebrar a conta, perder o capital inteiro, a gente precisa tomar 50 stops consecutivos. Se já era difícil tomar 20, pessoal, com 50 stops consecutivos, aí ficou um pouco mais difícil de quebrar, de perder todo o capital, né? Então, assim, se você identificar ali, pô, já perdi 20 consecutivos, dá uma olhada na sua estratégia, no seu setup, se você realmente entendeu ali como é que funciona o mercado, como que está sendo a sua leitura ali do gráfico, beleza? Mas é muito difícil você tomar 50 stops de uma vez, em sequência, né? Beleza? Então olha só como é que muda aqui, legal. Olha só, com 10 stops consecutivos agora, a gente perde somente R$ 200. Então não cria um grande impacto no seu capital de R$ 1.000 e não cria um grande impacto no seu emocional. Ou seja, você se mantém dentro do mercado, alinhado com o seu plano, com a sua estratégia, com a sua gestão, sem perder o controle. Então isso já te ajuda a mitigar, a reduzir os impactos, tanto do exterior, né, das coisas do seu exterior, quanto do seu interior, seu psicológico, a sua mentalidade, né? Então você vai mantendo isso de forma mais eficiente, beleza? Então aqui ele fala, né, que agora a gente tem um risco por trade de 2%, né? E por dia a gente arrisca agora 4% do nosso capital só, 4%. Porque a gente faz 2 trades por dia ainda, beleza? Então o nosso capital ele tá 96% seguro. Excelente proporção, tá? A maior parte do nosso capital está protegida. Show de bola, a gente pode seguir com essa estratégia aqui, bem tranquilos que a gente vai ter uma longevidade aí no mercado, beleza? Ele vai te dar aqui aquelas mesmas informações que eu comentei, né? Baseado nos cálculos agora do 2% e tal. E a projeção dos nossos resultados aqui, né? Continua a mesma também, porque a gente não alterou a nossa relação risco-retorno, ela continua 2 para 1. Porém, a expectativa de resultados após 100 trades, ela reduziu, né, para R$ 1.000. Antes a gente tinha uma expectativa de R$ 2.500 e agora a gente tem uma expectativa para R$ 1.000. Vale ressaltar, pessoal, que assim, se você é um trader que está iniciando agora, está conhecendo o mercado, ou se já está há algum tempo, mas ainda não é consistente, ainda não consegue manter ali uma lucratividade legal, vale ressaltar que você, nesse primeiro momento, você precisa buscar a sua consistência dentro do mercado. Então não olhe muito para o financeiro. É claro que você precisa sim
olhar o financeiro e pensar ali, poxa, pelo menos eu preciso sair positivo, né? Pelo menos eu preciso garantir uma positividade. Mas não foque em pensar assim, poxa, eu vou entrar com 1.000 e vou ganhar 10.000, vou ganhar 20.000, 30.000, igual eu vejo por aí. Pessoal, isso não vai acontecer. Não adianta querer aqui falar que não tem como acontecer isso. É mais fácil você perder o seu capital rapidamente do que você fazer com R$ 1.000, 20.000, 30.000, 50.000, tá? Então você vai conseguir fazer vai ter pouco retorno no começo, mas você vai estar aumentando as suas habilidades, tanto no psicológico, tanto quanto as suas habilidades técnicas de leitura de gráfico, análise técnica. Você vai estar aumentando as suas habilidades na observação do mercado, na montagem das estratégias. Então, isso nesse primeiro momento tem mais valor do que o valor financeiro. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, porque esse é o objetivo final. Você quer ganhar dinheiro dentro do mercado, é isso. Só que se você quer se manter dentro do day trade, você precisa entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, como muitas vezes a gente vê por aí, beleza? Então não é você vai entrar hoje e amanhã você vai estar rico. Não. Se você tem um capital curto, o seu retorno ele vai ser curto. Se você tem um capital grande, o seu retorno vai ser grande. É assim que funciona. Então, assim, você vê lá os traders, né, ganhando. Nossa, aí o cara ganha 15, 20, 30 mil por trade que o cara faz, mas o capital que o cara tem é gigantesco. Então você precisa entender o seu momento dentro do mercado, entender que faz parte do jogo começar ali, ter um início, né? Então vale a pena sim você colocar R$ 1.000, fazer uma boa estratégia, protegendo o máximo o seu capital. Aqui a gente poderia proteger mais ainda, arriscar só 1%, que seria mais. Você estaria mais protegido ainda. Então, assim, busque proteção para o seu capital, busque proteção para você dentro do day trade, para o seu psicológico, para você não fazer parte das estatísticas que já tem por aí, né? De pessoas que desistem, que perdem dinheiro no mercado. Então, busque algo que realmente vai te ajudar e te fazer uma gestão de forma eficiente, porque a gestão ela é o ponto-chave para você ter sucesso dentro do mercado financeiro. É claro, é importante você ter um bom setup, é importante você ter uma boa estratégia, é importante você ter uma boa leitura de gráfico, tudo é um conjunto da obra, né, pessoal? É um conjunto. Mas a gestão, ela é o que vai te manter dentro do negócio por mais tempo. Então ela vai te dar longevidade, ela vai te dar tranquilidade, resiliência e vai te ajudar a identificar em que momento a sua estratégia está sendo eficaz ou não. Beleza? Se você não conhece a plataforma, pessoal, e quer conhecer, eu vou deixar o link na descrição, é a TraderOps Pro. A TraderOps Pro é uma plataforma nossa mesmo, nós desenvolvemos a TraderOps Pro para utilizar, né, dentro do mercado. É uma plataforma voltada única e exclusivamente para a gestão, tá, de traders, para te proporcionar ferramentas que você vai conseguir tirar esses insights de forma mais simples e fácil, tá? Então, acessa o link, vai lá no site, conhece a plataforma, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp, deixa lá no site tem lá a comunidade, entra na comunidade, ou chama no WhatsApp mesmo, fala lá, vim lá assistir seu vídeo, André, vem lá, vim trocar uma ideia, conhecer mais do projeto, da plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai fazer parte aqui com a gente dessa gestão profissional e eficaz para você, beleza? Pessoal, tô indo nessa, deixo aqui o meu agradecimento por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, considere deixar o like no vídeo, fazer a inscrição no canal para acompanhar os próximos. Se você tem algum amigo trader, compartilhe esse vídeo com ele. Deixa nos comentários aí qual é o seu maior problema com a gestão, né? Se você faz uma gestão, como que você faz a sua gestão. Deixa aí, deixa nos comentários, vai ser legal também trocar essa ideia, fazer esse bate-papo aí, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, chama aqui nos comentários, deixa o comentário, chama a gente lá também pelo WhatsApp. Vamos trocando essas ideias aí bacanas e evoluindo juntos no mercado, beleza? Um forte abraço para vocês, pessoal. Até a próxima. Fui!